Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, Deus me trouxe aqui porque Ele tem algo importante para falar ao seu coração. Eu tenho certeza que hoje Deus vai derramar as bênçãos dele sobre a sua vida e nada vai te tirar do caminho que Ele já planejou para você. Eu creio que os céus vão se abrir, por isso fique comigo até o final, porque com certeza a palavra vai tocar o seu coração hoje. Eu peço que o Senhor use a minha boca para falar contigo, para quietar o seu espírito e alimentar a sua fé. E o que eu tenho a dizer nessa mensagem vai te mostrar que você não precisa ter medo de nada nesse mundo, porque existe um Deus que está ao seu lado, cuidando de você. Irmãos, Deus tem tocado muito forte aqui, que existem pessoas aqui que estão com medo do amanhã, com medo do que pode acontecer se essa pessoa continuar nos caminhos do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão me ouvindo, mas passam por conflitos dentro de casa. O marido não gosta que a esposa ore comigo. O filho fica só reclamando o dia todo, é ingrato e aí traz perturbação. Você que é pai, você que é mãe, se sente frustrado porque você pensa, aonde foi que eu errei? Por que será que tudo tem acontecido aqui no meu lar? Por que será que quanto mais eu oro, mais problemas acontecem? Irmãos, essa palavra veio do Espírito Santo e eu quero entregar para você hoje, amém? Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e eu quero que você saiba que aqui eu não falo de religião, eu não falo de igreja, eu falo apenas das boas novas de Jesus Cristo e a verdade que existe na sua palavra. E é por isso que todos os dias, de manhã e à noite, eu tenho um encontro marcado com você. E antes de começarmos, eu quero que você se inscreva no meu canal. É muito simples. Primeiro você vai clicar no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Depois, clique no sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas. E assim você vai receber a oração diretamente no seu celular, onde quer que você esteja, tá ok? E se você deseja participar comigo de um grande movimento que eu estou fazendo aqui na internet, ajudando crianças carentes, pessoas com problemas de álcool, drogas, socorrendo cristãos que são perseguidos em vários países, eu peço que você clique no botão aqui embaixo do vídeo que está escrito Seja Membro, tá bom? Você pode se tornar membro do meu ministério, deste canal e juntos transformarmos a vida de milhares de pessoas. Aleluia! Irmãos, eu quero ler com vocês um trecho do Salmo 23, onde o rei Davi faz a seguinte oração ao Senhor. Preste muita atenção. Ele disse assim: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu medo? É claro, né? Medo do futuro, o medo de fracassar, medo de perder alguém, medo de enfrentar uma situação difícil. E eu sei, irmãos, que o medo é um sentimento comum a todos nós, em que em algumas situações ele pode até nos proteger de algum perigo. Por exemplo, o medo de água nos faz ficar em um lugar seguro quando nós vamos na praia, na cachoeira. Já o medo de altura muitas vezes nos impede de praticar algum esporte radical, algum esporte arriscado, como saltar de paraquedas. Eu, por exemplo, tenho muito medo de altura, eu tenho medo de quedas bruscas, por isso que eu não vou numa montanha-russa, por exemplo. Mas o medo, ele pode realmente nos proteger de perigos. Então, realmente, o medo é um sentimento comum que todos nós temos. Mas deixa eu te falar uma coisa. O medo muitas vezes pode ser usado pelo diabo para te impedir de caminhar com Deus, para te afastar da presença do Senhor e até fazer com que você caia em tentações, que você pratique o pecado. Então preste muita atenção com o tipo de medo que vem no seu coração. Será que é um medo comum ou será que é um medo que o próprio diabo está lançando na sua mente, no seu coração? Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia nos dá muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que tiveram medo em algum momento de suas vidas. E um desses exemplos é o dos israelitas, que foram libertos por Moisés enquanto estavam fugindo do Egito e aí de repente eles ficaram encurralados pelo exército de Faraó. A Bíblia diz que eles estavam diante do Mar Vermelho sem ter como atravessá-lo e eles começaram a ver os carros e os cavalos dos egípcios se aproximando. Naquele momento, irmãos, eles ficaram tremendo de medo, aterrorizados e começaram a reclamar com Moisés. E eles disseram assim: Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe aqui para morrermos?
Mas Moisés, irmãos, era um homem muito tranquilo. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso de toda a terra. E ele confiava no poder de Deus. Então eu quero ler para você qual foi a resposta que Moisés deu. Está no livro de Êxodo, capítulo 14, o versículo 13 e o 14. Preste muita atenção no que ele disse. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Aleluia. Oh, meus amados, eu creio que Deus está falando com muitos de vocês aqui hoje. Essa palavra é para vocês também. Assim como Moisés disse, vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Eu quero te dizer uma coisa, as batalhas que você enfrenta hoje, nunca mais você enfrentará. Os desertos que você tem passado, meu amado e minha amada, saiba que esses desertos nunca mais passarão pela sua vida. É claro que surgirão outros desafios, mas Deus está te dando um livramento hoje. Deus está fazendo um grande milagre na sua vida. Assim como Ele fez aquele milagre, abrindo o mar para que os israelitas passassem em terra seca, e depois Ele fechou as águas sobre os egípcios. Assim também, Deus manda te dizer, sou eu quem te dá livramentos hoje. Eu te livro do laço do passarinheiro, eu fecho a boca dos leões, eu te protejo, meu filho e minha filha. Eu jamais deixarei que o mal te domine. Tão somente acalme-se, deixem que eu lute por vocês, assim diz o Senhor. Amém? Irmãos, os israelitas estavam com medo porque eles se esqueceram de quem estava com eles na jornada. O mesmo Deus que nos promete algo lá atrás é o Deus que nos fortalece hoje, o Deus que não quer que a gente se esqueça das suas promessas. Mas os israelitas, eles se esqueceram do poder e da fidelidade de Deus, que já tinha libertado eles da escravidão com sinais e maravilhas. E aí eu te falo uma coisa, quantos sinais Deus já fez na sua vida? Quantos milagres Deus fez com você no passado? Por que tu duvidas do poder de Deus hoje? Oh, meu amado, não duvide do que Deus está fazendo na sua vida. Não se esqueça das promessas, dos planos que o Senhor tem para você. Não pense que só porque as portas estão fechadas é porque Deus não está nesse plano. Isso não tem nada a ver. Irmãos, devemos entender que Satanás, ele quer fechar as portas. Ele quer que a gente desanime no primeiro, no segundo, no terceiro obstáculo. Mas você tem que perseverar até o fim. Aleluia. Continue olhando firmemente para Jesus, porque Ele vai te levar às promessas do Senhor. E a maior promessa de todas é que um dia reinaremos com Ele para sempre. Amém? Mas existe uma boa notícia, irmãos. A Bíblia diz em Romanos 5,17 que aqueles que receberam a graça e a salvação em Jesus reinarão em vida. Amém. Reinarão em vida. Então, irmãos, nós não vamos reinar somente no céu, nós vamos reinar aqui na terra também. Reinar sobre o pecado, sobre a miséria, sobre as injustiças, sobre tudo que nos aflige hoje. Deus está nos dando um poder, uma autoridade que vem do nome de Jesus. Amém? Então, se você está recebendo essa palavra pela fé, deixa aqui nos comentários o seu primeiro nome e escreva na frente assim: Deus está me livrando de todo mal. Aleluia. Irmãos, um outro exemplo que nós vemos na Bíblia é do profeta Elias. Elias já tinha vivido milagres na sua trajetória servindo ao Senhor. Ele orou para que não chovesse em Israel por 3 anos e meio e depois orou para que não chovesse novamente. Elias foi alimentado por corvos no deserto. Ele multiplicou a farinha e o azeite na casa da viúva de Sarepta. E ele ressuscitou o filho daquela mulher. Irmãos, Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo e ele clamou ao Senhor para que enviasse fogo do céu sobre o altar. Olha a intimidade desse homem, irmãos. Esse homem fez tantos milagres pelo poder de Deus que muitas vezes a gente poderia pensar que Elias jamais sentiria medo diante de qualquer situação ameaçadora. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Depois da vitória dele sobre os profetas de Baal, Elias recebeu uma mensagem daquela rainha maligna chamada Jezabel. Aquela mulher disse que iria matá-lo no dia seguinte. E Elias, naquele momento, ficou com tanto medo que ele fugiu para o deserto e pediu para que Deus tirasse a sua vida. Eu sei, irmãos, que hoje muitos de vocês enfrentaram uma grande opressão maligna. É um medo, é um pavor que vem no seu coração, que faz você querer desanimar, parar com tudo.
mas Deus vai arrancar esse medo agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse sentido, irmãos, e todo espírito de medo vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia. E sabe o que aconteceu quando Elias pediu para morrer? Deus não atendeu ao pedido dele. Pelo contrário, Deus foi ao seu encontro para ajudá-lo, para fortalecê-lo. Deus lhe deu comida, lhe deu água através de um anjo para renovar as suas forças. E Deus ainda falou com ele no sussurro suave para acalmar o seu coração. E ele mostrou que Elias não estava sozinho, mas ainda havia 7.000 homens fiéis em Israel. E por fim, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor lhe deu uma nova missão e um novo companheiro, Eliseu. Elias, irmãos, estava com medo porque ele estava esquecendo de tudo que Deus fez no passado. E é isso que o diabo está fazendo na mente de muitos de vocês, fazendo vocês se esquecerem da bondade, da fidelidade do Senhor. Eu sei que você, meu amado e minha amada irmã, ainda não chegou onde gostaria. Há muitas coisas ainda para acontecer, mas comece a agradecer ao Senhor por tudo que você já percorreu, porque eu sei que não foi em vão. Deus tem trabalhado na sua vida, na sua família, e nós vamos orar também pela sua casa. Amém? Então, irmãos, não se esqueçam daquilo que o Senhor já fez. Eu sei que muitos de vocês estão com medo hoje porque vocês estão se esquecendo daquele que os chamou, daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vamos orar agora, mas eu gostaria de ler só mais uma passagem que eu gosto muito. Está no livro de Isaías, capítulo 41, o versículo 9 e o versículo 10. Olha o que o Senhor manda te dizer hoje. Você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Pode ser que você esteja enfrentando uma situação difícil hoje. Talvez você está com medo de buscar ao Senhor, porque dentro de casa você não tem aprovação. Dentro de casa, o diabo usa o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, até os seus pais, para te desencorajar. Mas eu quero te dizer, persevere, porque maior é aquele que está dentro de você, que é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, que é Satanás. Irmãos, o diabo tem usado até mesmo a boca de crentes hoje. O diabo, ele não está brincando. E a Bíblia diz que ele ruge como leão, procurando a quem possa devorar. Infelizmente, ele tem usado a boca de muitos cristãos que não têm vigiado, não têm buscado ao Senhor. Mas você é coluna na tua casa. Você tem autoridade espiritual. Por mais que você se sinta o menor da sua família, se você está com Deus, se você tem o Espírito Santo em você, a autoridade espiritual da tua casa pertence a você. Use a autoridade do nome de Jesus e todo mal não vai resistir contra a sua vida todo dia. Deus vai te dar o livramento. Amém? Então nós vamos orar agora, porque eu quero que Deus use a minha boca para falar com você. Eu quero profetizar bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, como se o próprio Deus estivesse falando com você. Isso é muito importante. Então não saia do vídeo e aí quando terminar você vai compartilhar com pelo menos 3 pessoas. Você vai ver que aqui embaixo do vídeo tem um botão compartilhar. Com 3 pessoas que Deus tocar no seu coração, você vai enviar esta oração. E depois você vai me contar o testemunho. Amém? Feche os seus olhos então, porque eu quero orar pela sua vida agora. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento único e especial. Obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Senhor, se nós estamos respirando hoje, é porque o Senhor tem um plano para nós. Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o diabo ruja como leão, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o leão da tribo de Judá é quem nos defende e é quem nos protegerá de todo mal. Senhor, nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Quantas vezes, meu Pai, o medo domina e toma conta de nós. O medo nos deixa desesperados. E aí o diabo toma conta, o diabo nos persegue, nos oprime, mas nós não aceitamos isso mais na nossa mente, na nossa vida. Em nome de Jesus, nós mandamos embora todo o mal. Essa mulher que agora está perturbada na mente, essa mulher que está com problemas, não consegue pensar direito,
fica desesperada, anda de um lado para o outro como se fosse uma louca, como se não tivesse juízo. Em nome de Jesus, espírito de loucura, eu mando embora, sai dessa vida agora, tira teus pensamentos errados, pensamentos de morte, pensamentos malignos, de mentiras, tira da mente dessa mulher agora, em nome de Jesus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço agora em favor desse jovem, Pai. Ó Deus, esse jovem que está nas drogas, na prostituição, se envolvendo com más amizades, em nome de Jesus eu repreendo todo o mal, toda influência maligna que tem sondado e rondado esse homem. Saia dessa vida agora. Senhor Jesus, eu te peço também por essa moça que agora está tão carente que muitas vezes dá brechas para o inimigo, fica se masturbando, fica se envolvendo com homens errados. Eu repreendo esse espírito de pombagira na vida dessa moça. Em nome de Jesus, bata em retirada. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, cobre com teu sangue cada uma dessas pessoas que estão orando comigo, meu Pai. Cada uma dessas pessoas que estão muitas vezes se entregando ao pecado, porque já não vê mais esperança, não vê mais alegria, não consegue acreditar mais nas promessas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo por esta casa. Está muitas vezes repleta de demônios, espíritos malignos. Caiam por terra em nome de Jesus. Bato em retirada todo espírito causador de medo, todo espírito que vem atormentando este homem e esta mulher, dizendo que não tem mais saída, dizendo que essa doença é para a morte. Senhor, Tu és o dono da vida. Eu te peço agora, Senhor, sopra do Teu fôlego, sopra da Tua vida sobre essas famílias. Pai, em nome de Jesus, eu cancelo todo decreto de morte, todo decreto de maldição familiar, hereditária, caia por terra em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, eu te peço, vai arrancando, Senhor, todo medo, toda dúvida, toda insegurança, Senhor. Tira, Senhor, toda preocupação com o dia de amanhã, toda preocupação de que algo vai dar errado a qualquer momento. Senhor, nos ajuda, Pai, a preencher a nossa mente somente com coisas boas. Quantos, meu Pai, agora estão com a mente suja, Pai, pelo pecado, pelas notícias negativas, estão rodeados pelo medo, por pessoas que não conseguem ter fé. Senhor Jesus, dá-nos força, Pai, para suportar esses dias difíceis. O inimigo tem falado que é melhor desistir do que continuar nessa obra. Mas, Pai, nós estamos agora profetizando que milagres vão acontecer na nossa vida. Nós não aceitamos, Pai, que a mentira, que o engano estejam na nossa mente. Senhor, reverta esse diagnóstico. Faz um milagre na vida dessa pessoa, meu Pai. Tu és o médico dos médicos. O Senhor tem poder para restaurar cada célula doente, cada enfermidade. O Senhor já carregou sobre si na cruz do Calvário. E eu te peço agora, Senhor, que essa pessoa possa sentir o Teu amor, a Tua paz, mesmo no meio da tempestade, Senhor. Mostra para essa pessoa que ela não está sozinha, porque o Senhor está com ela nessa jornada. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida.
É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria.
Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia! Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava, porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora,
abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou
E naquela noite, Deus lhe concedeu a graça, e ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora, dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue,
o seu sangue puro e sem mancha, porque ele não tinha pecado, mas ele fez isso por amor a você. E ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.